Vamos abrir a nossa Bíblia ali em Jó, no capítulo 3. Hoje trago como tema: as batalhas mais difíceis nós vamos vencer elas no joelho. Amém? Jó, capítulo 3, a partir do verso 25. Diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego e nem repouso, e já me vem grande perturbação. Amém? Aquilo que temo me sobrevém. Quem aqui nunca, né? Ficou com medo, ficou pressionado, angustiado. E nós vemos aqui Jó numa condição, depois de toda a situação que ele passou, depois de ter a mulher buzinando ali no ouvido, nós entramos no capítulo 3, onde diz que Jó, ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Quem aqui nunca, né? Algumas vezes dá vontade de não acordar. Por quê? Porque as pressões da vida, as lutas, as batalhas, às vezes são tão tamanhas que elas começam a nos pressionar, a nos esmagar. E eu não sei vocês, mas nós temos vivido esses dias de pressão e às vezes até de opressão. E se, assim como o pastor estava falando na oração, e se você prestou atenção, e se prestou atenção no louvor, porque às vezes nós louvamos da boca para fora, só da boca para fora, cantamos os louvores sem prestar atenção, e nós acabamos de louvar que nós queremos o seu nome engrandecer, e que assim seja nessa noite, porque eu acredito que você não saiu da tua casa com esse tempo para perder tempo. E independente da situação que nós estamos passando, seja ela de pressão, assim como Jó também estava numa condição de pressão, e nós temos vivido os últimos dias, se você acredita ou não, nós temos vivido esses dias de opressão, parece que está no ar. Você está buscando, você está jejuando, você está na campanha, mas às vezes pequenas palavras, às vezes está tudo bem, tudo tranquilo, às vezes uma pequena palavra, às vezes um pequeno olhar, às vezes uma pequena sinalização de alguém acaba desestruturando todo o percurso do nosso dia. E é engraçado que tanto a pressão quanto a opressão, elas são bem semelhantes. E quando a gente vai estudar na questão da área espiritual, a gente percebe que começa com uma obsessão, aí primeiro vem a obsessão, daí vem a opressão, e depois a possessão. E é importante nós entendermos isso, porque Jó também passou por isso. Ele estava ali se dedicando, porque tem uma obsessão que ela é boa, nessa busca, e a gente tem que estar buscando mesmo da presença de Deus. Nós temos que permanecer com essa fé inabalável, porque se nós formos olhar, todos os nossos contemporâneos ali, cristãos, todas as pessoas, né, que nós temos como exemplo, também passaram por lutas e provas, assim como eu e você. Porém, eles permaneciam na fé. E às vezes nós, por muito menos do que eles passavam, nós desistimos, nós desanimamos, nós chutamos o balde. Quem nunca? Quem nunca? Que talvez hoje você tenha passado por alguma situação, ou você tenha escutado algo, ou você falou algo que trouxe essa opressão, que trouxe, né, esse aperto, essa tensão, que querendo ou não,
começa no mundo espiritual. Às vezes nós não estamos nem tendo a dimensão do que está acontecendo no ar. E é por isso que nós temos que estar ligado no trono da graça. A palavra de Deus fala para nós orarmos em todo tempo. Em todo tempo. E é por isso que as nossas batalhas mais difíceis nós vamos vencer de joelhos. Nós vamos vencer na oração. Quem aqui já teve problema no joelho? Já teve que usar, né? Tem bastante gente. Nossa, vamos fazer uma academia aqui. Fazer uns exercícios, né? De ter que usar até aquelas cinta, não é cinto. Aqueles elásticos nas pernas, fugiu o nome. Para de compreensão ali, para ajudar a dar força. E é muito ruim quando nós perdemos a nossa força. É muito ruim quando você quer subir uma escada e você bambeia. E a opressão, ela faz isso. Ela faz a gente bambear. Ela rouba nossas forças. Esse tempo atrás, de fazer muitos movimentos repetitivos, eu estava perdendo o movimento da mão. Eu não conseguia abrir um vidro de que boa. E foi me dando um desespero. Esses dias, eu tive que pedir ajuda aos universitários. Eu tive que pedir ajuda para o meu marido para conseguir tirar a bota do pé. Pasmem vocês. Porque eu não tinha força nas mãos. E às vezes a gente se acha tão forte, tão imponente. Eu sempre me achei muito forte em muitas coisas. Mas tem hora que Deus permite algumas opressões nas nossas vidas e umas pressões. Para quê? Para começar a trabalhar, seja no nosso caráter, seja também como um convite para que a gente vá para a presença de Deus. Porque quando nós somos espremidos, esmagados, nós vamos rapidinho, né? Nós corremos para os pés da cruz, nós choramos, e que assim continue mesmo. Porque às vezes a vontade é de fugir, como eu falei. Mas não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Nós temos, Jó e também Jonas, né? Ou a gente faz como Jó, que permaneceu independente da luta e da provação, porque foram em todas as áreas, e às vezes vem um tsunami, assim como veio de repente. Deus sempre vai falar. Aqueles que têm intimidade com Deus, Deus sempre vai dando sinais. E às vezes nós vamos, fazendo vista grossa, fazendo de conta que nada está acontecendo. Depois, nós sabíamos que ia chover. Estava dando sinais. Mas às vezes nós somos pegos de surpresa. E quando nós somos pegos de surpresa, qual é a nossa reação? De que maneira nós estamos nos posicionando? E eu acredito que Deus tem nos convocado, nós como cristãos, como filhos de Deus, que assim como Jó teve as suas aflições, e assim como cada um de nós aqui tem as suas aflições, que o convite também seja permanecer na graça e na presença de Deus. Em nome de Jesus. Outras pessoas que nós podemos também pegar para comparar e nos ter como uma avaliação para a nossa vida, Sansão, que foi ali, uma pressão de um lado e do outro, sutil, e às vezes a gente está tão distraído, tão viajante na maionese, que está sendo envolvido, está sendo pressionado de uma forma tão amigável, tão romântica, tão sedutora. O que será que tem nos seduzido a ponto de roubar as nossas forças? Quais são as Dalilas? Porque Dalila não precisa ser só mulher, pode ser um homem, pode ser a droga. Vou dizer aqui que a Dalila pode ser uma
pressão ou uma opressão junto, porque elas são bem semelhantes. Às vezes nós estamos passando por uma opressão na questão do vício. E quando eu falo vício, ele é um vício em várias áreas. A gente acha que é só o vício químico. Não. Quem tem o vício aí de tomar Coca-Cola, o vício de comer pão, cafezinho, o doce. Quão penoso isso é para que a gente negue a nós mesmos. E às vezes a gente não se dá conta, a gente já está tão envolvido nessa trajetória, já tem coisa que está fazendo tão parte da nossa rotina que a gente está achando comum. E se a gente for olhar, nós estamos danificando o templo do Espírito Santo de Deus. Então, é uma noite para a gente refletir mesmo, porque como que eu quero vencer as minhas dificuldades, as minhas aflições, se eu não der nome para essas opressões? Na segunda-feira, eu já percebi um movimento. Sabe quando parece uma nuvem que já fica te rodeando, você percebe que alguma coisa está para acontecer? Vocês já tiveram essas sensações que parece que algo vai acontecer, mas você ainda não sabe o que é? E é engraçado que nós, como cristãos, como está escrito aqui em Jó, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Às vezes nós estamos tão amedrontados, tão com falta de fé, que nós somos como imãs. Quem usou imã aqui já alguma vez? Já brincou com imã ou já pegou, né, alguma ferramenta? Todos nós, né, conhecemos o imã. E nós precisamos ter um foco, nós precisamos ter um objetivo. Nós precisamos ter Cristo como foco da nossa vida, da nossa fé, da nossa busca, porque se nós estivermos distraídos, o imã está na nossa mão, a nossa vida é esse imã. Ela começa a atrair um monte de coisa. Aí se você está com a intenção de usar um imã para pegar moeda, e você colocar dentro de um pote que tem um monte de cacareco, vai vir só moeda? Não. Não vai vir só moeda. Vai vir parafuso, vai vir um monte de coiseira. E nós precisamos selecionar. Só que tem coisas que vão vindo que não dá para selecionar com a mão. E essas coisas às vezes começam a atormentar a nossa mente. Essas pressões e opressões, porque quando é no mundo físico, tem coisas que você vira as costas, dá tchau, beijo, nem me ligue. E vai, segura na mão de Deus e vai. Mas e quando essas coisas estão dentro de nós? Quando essas coisas precisam ser selecionadas, e às vezes nós estamos tão precipitados, nós estamos tão afoitos, nós estamos correndo tanto, nós estamos tão cansados que nós não estamos prestando atenção e nós estamos sendo envolvidos, seja pela tentação, seja pela vida emocional, seja na vida financeira, seja nos relacionamentos, seja na saúde. Qual é a tua opressão nessa noite? O que tem te oprimido? O que está te angustiando? O que está afligindo a tua alma? Será que é a esposa que está buzinando? Porque ali no capítulo 2, quem lembra? A mulher de Jó falou para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Morre. E depois disso tudo ele começou a se angustiar, a se afligir, além de tudo que estava acontecendo, porque ela também estava passando pelo luto.
a alma dele começou a se angustiar. Mas ele sabia, porque a gente vê lá no capítulo 42 que, né, eu sei que o meu Redentor vive. E você sabe que o teu Redentor vive? Você lembra do que você cantou agora há pouco? Nós precisamos nos apropriar dessas palavras, nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus, porque senão nós vamos ser só imãs, e vamos ficar só com as coisas ruins. As coisas boas até estão juntos, mas nós não estamos selecionando, nós não estamos separando o que é edificante nas nossas vidas ou não, nós estamos nos conformando. E a palavra de Deus fala para que a gente não se conforme com este mundo, seja o mundo ali fora ou o teu mundo. O que você está passando? É no teu casamento? É na tua saúde? É nas tuas finanças? É no teu emocional? É no teu físico? É com tentação? O que você vai fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso? Nós precisamos decidir, nós não podemos cruzar os nossos braços e fazer de conta que o tempo vai levar, as coisas daqui a pouco vai passar, vai esquecer. Não vai. Às vezes vai piorar a situação. A bola de neve vai aumentar até te derrubar. Por quê? A finalidade de Satanás, ele é o quê? O tentador. E ele vai ficar tentando trazer essas dores para nós, essas angústias, essas aflições. Por quê? Porque quando eu estou angustiada, eu estou afligida, seja em qualquer área da minha vida, se eu não estiver prestando atenção, eu faço o quê? Eu paraliso. E tudo que o diabo quer crentes parados, crentes sem movimento, crentes que estão conformados, crentes que deixaram de ser testemunhos vivos da glória de Deus. E a palavra de Deus fala para nós que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não precisa ser do tamanho de uma jaca, de uma melancia. Se você for fiel no pouco, é melhor 1 minuto de oração do que 100 anos de murmuração. E às vezes a gente passa mais tempo murmurando, reclamando das aflições que estão vindo, do que parar. E está na hora de nós realmente parar para prestar atenção, porque a própria palavra fala para que nós venhamos oferecer um sacrifício vivo, mas também oferecer um culto racional a Deus. Porque às vezes a gente sai tão no automático para vir para a igreja, ou para vir tocar, ou para cuidar das crianças, seja lá para quê. Mas mesmo que seja para trabalhar na obra de Deus, você vem consciente, eu como pastora venho consciente do que eu estou fazendo para Deus. Mesmo que esteja chovendo, parabéns para você, troféu joinha, e que você saia cheio da bênção, da glória, da cura e de tudo que você veio buscar nessa noite, porque você enfrentou uma simples chuva. Tem gente que ficou para trás, porque estava chovendo. E nós já somos vencedores só pelo fato de estarmos aqui. Mas o fato de estarmos aqui significa que nós também precisamos estar conscientes da nossa responsabilidade. Não é uma obrigação ser cristão. Não é uma obrigação. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade nossa orar quando as coisas estão de pernas para o ar. É a minha obrigação, é a minha responsabilidade, desculpa. Eu não tenho que ficar esperando
alguém mais titulado do que eu que possa fazer isso. Eu mesma posso dobrar os meus joelhos para vencer os dias difíceis. Vocês também. Deus te deu poder e autoridade, e eu gosto sempre de estar lembrando isso nas oportunidades que eu tenho de levar a palavra, porque Deus te deu poder e autoridade para pisar cabeça de serpentes e escorpiões. Então todas as aflições, todos os levantes de Satanás contra as nossas vidas, nós podemos nos posicionar para que esses demônios caiam por terra. Mas eu também tenho que me posicionar para que os meus maus hábitos também caiam por terra. Eu falo brava assim com intensidade, porque eu tenho que ser intensa comigo também. Quem tem me acompanhado nesses últimos dias, nos estudos, sabe o quanto tem sido assim fervilhante, que tem dia que ficar sem comer um doce, sem ficar a semana inteira sem tomar o café no propósito, não é perto dos desafios de tratar o caráter. Misericórdia, gente. Eu passaria um mês sem tomar o café, sem comer o doce. E quando eu comecei a cair em si, quando eu comecei a reconhecer, e nós precisamos reconhecer o que está nos afligindo. A gente precisa começar a dar nomes, e às vezes realmente tem nome. Às vezes pode ser que o que está te oprimindo, está te pressionando, que às vezes faz a tua pressão ir lá nas alturas, que você quase morre, tem que sair correndo para o hospital. Ou ela cai e despenca, que você também quase morre. Fica 2 por hora. Às vezes é alguém que você não sabe lidar. Mas não é com a pessoa que você tem que aprender a lidar, é com você mesmo. Qual é o tamanho da nossa fé? A fé para quê? Para mudar cada um a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É muito mais fácil eu ficar olhando para o meu esposo, né? Usar ele que está aqui. Ou a minha amiga lá, né? A ferradura foi na cadeira. Quem não estava no estudo perdeu. Vai ficar no ar. Porque às vezes a gente está tão no automático, a gente já está tão acostumado a ficar olhando o defeito dos outros, e parece que a gente é os super incríveis, que a gente só faz coisa certa. E nós precisamos lembrar, assim como João Batista estava ali no deserto, preparando o caminho para a vinda do Senhor. E como que eu e você estamos lidando com o nosso próprio deserto, com as nossas próprias aflições, com as nossas próprias opressões, porque tem algumas pressões que vêm e fica atormentando a mente, que a gente não consegue dormir, a gente não consegue comer, ou a gente come demais, ou a gente dorme demais, ou a gente compra demais, ou a gente faz de menos, ou a gente vira desculpólogos, né? A nova profissão, e já acabou por aqui mesmo, em nome de Jesus. Que parece tão bonitinha, tão engraçadinho, né? Quando fala, os desculpólogos. E quando a gente menos percebe, a gente está se apropriando dessa profissão maldita. E está repreendido em nome de Jesus, que não esteja aqui no meio de nós. Mas para não estar aqui no meio de nós, eu tenho que ser consciente. Eu tenho que ter a autorresponsabilidade. A responsabilidade é minha. É minha, é nossa. E Jó fez isso. Por mais que em vários momentos ele temeu, e aquilo que ele temia sobreveio a ele. Qual é o convite nessa noite? Nós temos medos, nós temos angústias.
Nós temos receios, porque nós somos humanos, mesmo sendo pastores, mesmo sendo diáconos, mesmo sendo cristãos, nós temos provações. Mas o convite é o quê? O que a palavra fala para nós? Não temas. Não temas, crê somente. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus não vai nos desamparar. Independente da angústia, da aflição que você está passando, Deus não vai te desamparar. Mas a gente gosta de dar o nosso jeitinho. A gente gosta de dar uma ajuda para Deus e a gente nem pergunta para Ele se Ele quer a nossa ajuda. Porque nós somos precipitados. Às vezes nós fazemos como Sara. A gente já quer achar algumas Agar, né? Colocar algumas situações na frente e depois dá tudo errado. E ainda a gente quer achar um culpado para tudo aquilo que dá errado nas nossas vidas. E às vezes o maior culpado somos nós mesmos, porque nós não estamos exercitando a nossa fé. Às vezes nós estamos angustiados, aflitos na área financeira, como foi ministrado semana passada sobre finanças. E nós, às vezes, esquecemos, né? Que quando daí fica lá o Serasa, sei lá mais quem, fica aí te ligando, te cobrando. Às vezes você pensa em até mudar o número de telefone, ou já deixa no silencioso de vez, que se ligar você nem vê que ligou. Mas você não se dá conta que quem provocou tudo aquilo fomos nós mesmos. Por falta de atenção, por falta de calcular a rota, nós queremos ser precipitados. E a palavra de Deus fala que aquele que é precipitado vai arrumar angústia para a sua alma. Está lá em Provérbios. Nós vamos angustiar nossa alma porque se Deus está falando não seja precipitado, não, mas alguém faz uma pergunta, a gente já tem que dar a resposta na lata. E às vezes a resposta que a gente dá é um coice que vem junto com a ferradura. Papo! Porque você e eu estamos no automático. Quem nunca atira a primeira pedra? Nós vamos ficar trocando pedra, né? Um dando pedrada no outro, porque nós falhamos nisso. Mas a gente vai ficar conformados até quando? Até quando? Então que em nome de Jesus, a gente comece a se conscientizar disso. É pesado, eu sei que é. É tipo pedrada, né? Dói. Mas é para sarar. Até quando a gente vai ficar com uma angústia, uma aflição na nossa área da saúde? A gente vai ficar fazendo paliativo para o resto da vida? Vai ficar se conformando para o resto da vida? Ou a gente vai se posicionar e tomar uma atitude? E às vezes fala, ai, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia. Ai, mas eu não tenho dinheiro para não sei o quê. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Aí você até vai lá no médico, gasta R$1.000 para tratar o cachorro. Mas daí quando é para comprar um Neosaldina para dor de cabeça, que é 20, 30 reais, não tem dinheiro. Quando é para fazer algo para você, às vezes a gente também se deixa para trás. E a gente vai acumulando situações na nossa vida que quando a gente percebe, vira uma bola de neve. Terça-feira eu fui dormir com dor de cabeça. Já começou na segunda-feira, como eu falei para vocês. Parecia que algo estava estranho. Estava diferente. E Deus estava pegando a gente nos estudos. Taca ali pau. Você que não faz parte dos discipulados, é um convite a participar, gente. É algo extraordinário que Deus faz. Tem um coração aberto para aprender a aprender.
E na terça-feira, dor de cabeça, dor de cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, parecia quando eu estava com Covid. Parecia que tinha alguém sentado em cima da minha cabeça e dor e dor. Eu não suporto tomar remédio. Tomo se eu não estiver aguentando, estiver no extremo. Aí tomei as dipirona da vida. Melhorou dali a pouco de novo, e de novo, e de novo. E no fundo eu sabia que algo estava aqui dentro, que eu precisava parar. Não, mas eu tenho que limpar a casa. Não, mas eu tenho que atender. Não, mas eu tenho que fazer não sei o quê. Não, mas eu tenho que ir lá não sei aonde. Não, e não, e não. E aquilo foi que nem uma panela de pressão. Enquanto eu não sentei, e a minha oração, existem várias formas de nós orarmos e conversarmos com Deus. Enquanto eu não sentei, peguei o meu caderno e comecei a escrever e conversar com Deus. E comecei a me enxergar que tudo aquilo que Deus estava falando, já desde o estudo, amém, glória a Deus, é verdade, tá? Mas o que você vai fazer com essa verdade, Gleice? O que você vai fazer com essa opressão aí que está na tua cabeça, que já faz anos que está borbulhando aí dentro e você sabe, mas você não está fazendo nada. Eu comecei a escrever e pedi, Deus, me dá a direção. Vem com a tua graça. Enquanto eu não fiz isso, que eu não visualizei, que eu não reconheci verdadeiramente, a dor de cabeça não foi embora. Aquela pressão ficou na cabeça. Ainda meu marido falou, toma mais um remédio, se precisar. Eu falei, não vou tomar, não quero. Vai passar. E passou. Mas eu tive que ir para a presença de Deus. E hoje eu tive que tomar um posicionamento em relação a isso. Como que vai ser depois, também não sei. Mas eu sei que você e eu precisamos trazer do invisível ao visível. Porque assim como o pastor falou, e assim como a palavra, ele falou que a palavra fala para nós, e eu vou falar agora para vocês, que se da nossa boca nós vamos comer do fruto, seja de bênção ou de maldição, de vida ou de morte, quando eu estou aflita, angustiada, com medo, o que eu estou falando para mim? O que eu estou falando para o meu esposo? O que eu estou falando para minha esposa? O que eu estou falando para os meus filhos? O que eu estou falando para os meus líderes? O que eu estou falando para o meu chefe? O que eu estou falando? A vida é um bumerangue. Da mesma forma que você lança, volta. E às vezes volta com mais força. Então nós precisamos ser conscientes, e às vezes essa aflição, essa angústia que nós estamos passando foi algo que lá atrás nós plantamos. E a colheita veio. Só que você e eu ainda continuamos a plantar. Glória a Deus, aleluia, pela misericórdia do Senhor que chegou na manhã de hoje para nós. E se nós estamos, quase 9 horas da noite, como diz o meu padrasto, a vida é muito boa. E ela foi muito boa comigo e com você, porque a misericórdia do Senhor chegou para nós no dia de hoje. Para algumas pessoas não chegou. E mesmo você com angústia e com a aflição, Deus está nos dando a oportunidade de nos prepararmos, de nos posicionarmos para amanhã nós sermos melhores do que nós fomos hoje. Mas é porque você não está dentro da minha casa. É porque você não está lá no meu trabalho. E você também não está no meu. Quer trocar?
Vão trocar? Não. Quer trocar? Talvez se você fosse ouvir, parasse para ouvir o testemunho, a aflição do teu irmão que está aí do teu lado, talvez dorme junto com você. E você não sabe a angústia e a aflição. Às vezes sabe só um pouquinho do cotidiano, mas lá nas profundezas das profundezas, às vezes nem eu e nem você sabe o que o nosso cônjuge, os nossos filhos. Porque às vezes a aflição, a angústia de alguém, para uns pode ser tão bobo, pode ser tão fácil de resolver, mas para quem está passando, não é. Não é. Então, que em nome de Jesus, né? Até foi um dos estudos que nós estamos vendo, que a empatia é você se posicionar para você não criticar, mas em vez de você criticar, que você possa ajudar. Agora, você não pode ajudar, então ore. Ore. É muito mais fácil ficar sem, inclusive no domingo, como todo domingo, as mulheres têm um alvo e a gente vem quem vem de manhã, no culto da manhã, vem já de jejum para entregar, para que Deus trabalhe a semana inteira num ponto. E o ponto dessa semana é sobre a crítica. Gente do céu, eu passaria acho que 2 meses sem comer doce. Mas a língua fica formigando de vontade de criticar, que vocês não têm noção. A crítica, ela é boa, desde que ela seja moderada. Mas se a gente estiver no nosso automático, ela não vai ser nada boa, ela vai com coice e com tudo. E você reconhecer algumas coisas assim na sua vida, reconhecer o que está te perturbando. É o Serasa que está buzinando no seu ouvido? É o traficante que está enchendo o saco porque tem que pagar a dívida que fulano Beltrano fez para não morrer? O que está te perturbando? É uma dor de cabeça? É uma hérnia? O que é? O que está incomodando? É a falta de dinheiro? É o boleto que vai vencer ou já venceu? A resposta para as nossas vidas dá um passo para resolver. E não é um passo de mágicas. É um passo de fé. Porque tem várias pessoas que estão orando da boca para fora e não recebe. Não recebe porque pede mal. Ou nem pede. E quer receber. Mesmo o Senhor sabendo que nós precisamos. Reconheça o que está escrito em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nós não podemos nos livrar nem das nossas angústias. Lá em João 14:1 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, não perturbe o teu coração. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. A gente guarda o dinheiro, guarda o carro, guarda a casa, guarda fulano, beltrano e não guarda o coração. Vamos aprender a guardar o nosso coração, a blindar o nosso coração na presença de Deus, para que as coisas comecem a acontecer verdadeiramente nas nossas vidas. Senão a gente vai ficar num ciclo vicioso. E você e eu vamos se tornar peritos, mestrados em desculpologia. Até quando? Até Jesus voltar? Aí ele vai falar assim: aparta-te de mim, eu nem te conheço.
Nem sei quem você é. Ah, mas eu estava lá em todas as campanhas da intercessão de Jó. Eu entreguei dízimo, eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Deus, Ele quer intimidade. Ele quer a sinceridade do teu coração. Deus não quer saber se eu sei falar certinho, quantos diplomas eu tenho, se eu sou expert na minha área profissional, se eu sou a melhor mãe do mundo, se eu sou a melhor esposa do mundo. Ele não está interessado nisso. Ele está interessado na minha adoração. E uma adoração de verdade. Principalmente quando nós reconhecemos os nossos erros e falhas. Porque todos nós temos erros e falhas. E nós gostamos de esconder. Nós gostamos de mostrar que nós somos fortes. Nós conseguimos dar conta. Eu sou superior. Às vezes a gente nem se toca que a gente está dessa forma, sendo arrogante com Deus, que sabe todas as coisas. Dependa da graça de Deus. Essa igreja depende totalmente da graça de Deus. As finanças dessa igreja dependem da graça misericordiosa de Deus. Amém? A tua também. A tua também. Porque se não mover uma graça misericordiosa de Deus nas finanças da tua vida, não move aqui também. E a gente vai passar uma vida inteira mendigando para fazer as coisas para Deus, para ficar clamando para fazer as coisas para Deus. Tá certo isso? Se a gente for olhar aqui na palavra de Deus, não tá. Porque nós estamos falhando. Às vezes nós estamos querendo fazer com as nossas forças. E é por isso que mais um motivo para te convidar, para te desafiar a estar amanhã aqui na vigília. Para a gente começar a dobrar o nosso joelho, a clamar verdadeiramente, que quando a gente vier para a igreja, em vez da gente ir para o banheiro, antes era na cozinha, agora o banheiro virou antro de fofoca. Que a gente comece a dobrar os nossos joelhos, que nós possamos ser testemunho vivo para os novos convertidos, para as crianças e uns para os outros. Da gente dobrar o nosso joelho como era feito. Gente, a gente tem vivido dias maus. Se a gente não fizer esse resgate, se a gente não começar a consertar os nossos erros, e é aqui dentro, eu não preciso, e nós não precisamos aqui dentro, a gente quer ser certinho, bonitinho, tudo fofinho. A gente tem que aprender aqui para dar testemunho lá fora. Aí vem um novo convertido, não vê ninguém dobrando o joelho para orar. Está todo mundo disperso, inclusive eu. Mas até quando nós vamos se conformar? Até quando nós vamos ficar fazendo esse discurso? Que comece em mim, que comece em você. Se Deus te trouxe da tua casa, se você foi ousado e corajoso, porque talvez as aflições comecem também por falta de posicionamento nosso. E que em nome de Jesus, e se eu estou falando isso porque a cacetada já veio desde cedo, já Deus, Ele tem corrigido, Ele tem despertado, Ele está despertando os seus filhos, e é porque Ele ama. E se eu estou falando isso para vocês, é com amor, de verdade, do fundo do meu coração. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos, como cristãos, não é como crente, agora como cristãos. O que você vai fazer como esposo? O que nós vamos fazer como esposa? O que nós vamos fazer como filhos? O que nós vamos fazer como igreja? O que nós vamos fazer como pastores?
E talvez depois você possa até querer usar essa mesma pregação, esse discurso. Falar, nossa, você falou, e o que você está fazendo? Faça a tua parte, antes de você vir apontar o dedo. Já vai praticando já essa não crítica em você mesma. Eu sei que é pesado, e é pesado para mim também, mas até quando a gente vai se conformar? Até quando Satanás vai pintar e bordar? Porque primeiro vem a obsessão, daí vem a opressão, e depois vem a possessão. A gente vai deixar Satanás tomar posse da nossa vida, das nossas finanças, da nossa saúde, da nossa família, da nossa igreja. Nossa, dentro da igreja, se a gente não vigiar até dentro da igreja. Que em nome de Jesus, que a gente possa honrar. E assim como Jó, em alguns momentos ele totalmente humano ali, eu queria ter morrido, ou eu queria ter ficado em casa só para não ter que pregar hoje para vocês. Mas ainda bem que eu cheguei aqui antes da chuva. Que em nome de Jesus nós possamos permanecer firme no nosso território. Ou a gente perde, ou a gente ganha. Ou você perde, ou você ganha. Então seja fiel no pouco, se coloque de pé em nome de Jesus. Se você plantar com fé, você vai colher milagre. Assim como Jó, mesmo atribulado, ele teve fé. Ele sabia que o Redentor dele vive, assim como o meu vive. O teu vive? Amém. Então você pode colher milagre, essa igreja pode colher milagre, a tua família pode colher milagre, a tua saúde pode colher milagre, as tuas finanças pode colher milagre. Essa perturbação, essas tentações, porque o homem é tentado por aquilo que cobiça. Então você pode colocar até a tua cobiça, se ela é a tua opressão e tem vindo em forma de tentação para te roubar da presença de Deus, ela precisa depois ser colocado o nominho dela aqui. Talvez esse papel seja até pequenininho, perto das opressões que às vezes se apresentam diante da gente. Para que a gente possa vencer, para que a gente possa permanecer com uma fé inabalável. O meu corpo pode estar até sentindo, as coisas podem estar até acontecendo na minha vida ou em volta de mim, mas eu tenho uma fé inabalável. E eu e você vamos colher milagres. Eu e você vamos ver essas aflições se tornando testemunhos vivos da glória de Deus.